E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador, para mais um vídeo. E para quem não sabe, eu tô fazendo um RPG de mesa de Avatar Legends. E eu, no episódio 4, Ameaças, abordei um tema que eu nunca tinha visto ninguém abordar em outro tipo de RPG. E que eu não tinha abordado em nenhuma das minhas mesas. Isso não fica tão claro nas minhas mesas, mas eu sempre tento fazer de tudo para abordar diversas etnias, diversos gêneros e tudo isso porque eu gosto de abordar esses temas. São temas riquíssimos e que podem proporcionar diversas cenas bacanas no RPG e bem interessantes e pensativas. Mas eu usei um que eu nunca tinha pensado antes. Eu usei um personagem doente, mas especificamente uma garotinha com câncer. Acho que eu não preciso explicar, mas eu vou falar um pouco para alguém que não sabe necessariamente como funciona. Eu não sou um especialista, então eu busquei uma definição que o Google me deu. E resumidamente é isso. Câncer começa devido ao crescimento e multiplicação anormal e descontrolada das células. Então, ou seja, praticamente é o seu corpo matando. Então, por isso que ela é tão difícil de ser tratada. Mas eu vou explicar agora na trama o que aconteceu, que é algo que é tão emocionante e tem diversas facetas que eu quase chorei no momento do RPG e depois que finalizou, eu fiquei praticamente horas e horas pensando nisso. Depois que jogar com meus amigos para parar de pensar nisso, mas quando eu fui dormir eu voltei a pensar nisso de novo. São cenas que deixam meio emocionado, digamos assim. Falando resumidamente o que aconteceu, nossos jogadores eles possuem um objetivo e eles não podem perder tempo porque senão esse objetivo pode ir embora. Então eles precisam ir o mais rápido possível. E nesse momento eles estavam num canyon e eles precisavam atravessar para o outro lado. Por causa disso, foram até a estação do trem e ao chegar lá, eles esperavam pegar o trem e passar o mais rápido possível. Porém, as linhas de trem tinham sido danificadas e o trem não ia poder partir. Então, o pensamento deles foi: que tal nós irmos andando então? Nesse momento que eles começaram a se retirar da estação, uma mulher chegou e pediu ajuda para eles. Já que eles iam embora, atravessar todo o canyon, ela ia junto com eles. Ela não podia perder tempo. E um dos jogadores fala: não, você não vai e tal. Eles começam uma pequena discussão e aí falam: por que você quer ir? Aí ela vai, volta na multidão, que estava todo mundo falando: vocês precisam consertar a linha, nós estamos atrasados. E ela volta como uma garotinha. E o nome das duas personagens, só para vocês não confundirem, a mais velha é a Tiane e a irmã dela, pequenininha, é a Granita. E eu fiz uma descrição física dos dois personagens, vou colocar a imagem na tela para vocês agora. E uma coisa que chamou a maior atenção para os jogadores é que a garotinha tinha uma touca. E não fazia sentido usar uma touca num lugar tão quente assim. Mas ela fala o porquê ela precisa levar a irmã dela, que tem uma doença, o Instituto Fisioterapeuta Milk, para que ela possa fazer seus exames. E nesse momento, um dos jogadores, que ele é bem focado na missão, o Lidao, que eu vou até falar uma coisa que outro personagem disse, para não dar spoiler do personagem, ele é alguém muito familiar, e ele tem e muito caseiro, e ele tem um bom coração, só que ele cerca ele por pedra. Então o que ele faz? Ele prende a Tiane no chão, enquanto a Granita bate na perna dele, mandando ele soltá-la. E ele vira as costas e fala: vamos. Só que Tain, o comandante da equipe, ele volta e ele fica em dúvida. E aí é a hora que ele me pergunta: eu consigo saber qual é a doença que a garota, só de olhar pra ela, alguma coisa do tipo? E aí eu falo: você não vê nenhum cabelo.
ela tá utilizando essa touca porque ela provavelmente não tem cabelo por baixo. E ela tinha um bonequinho da Korra na mão. E você sabe que a Korra morreu de uma doença que fez a mesma coisa com ela. Nessa hora o Tain se viu uma grande indecisão. E apenas quando outros jogadores decidiram ajudar, é que ele saiu dali. Ele queria ajudar, mas ele sabia que ele tinha missão. Então quando outra pessoa pegou a oportunidade de ajudar, ele quis seguir pela missão. O mais legal de tudo nessa cena é que cada jogador estava com um pensamento diferente. O Kwataoki estava ajudando, mas ele não tomou nenhuma atitude necessariamente de vamos juntos, todos nós. Vamos levar a garota e tal. Mas ele ajudou ela a se soltar, a Tiane. Já o Hanzo, ele estava apoiando a ideia do Huang, que não estava sendo controlado por outros jogadores, estava sendo controlado por mim. Mas é uma atitude que até mesmo o Hanzo falou, eu acho que o Huang tomaria essa atitude de ajudar. E a gente foi lá e ajudou a garota. E vinham me seguindo pelo Canyon, né? A cena, vamos falar que ela é a parte mais importante da sessão até com relação a essas duas garotas, a Tiane e a Granita principalmente. Porque mais pra frente não tem tantas coisas assim que a gente abordou elas. Mas é muito interessante o quão, na hora que eu falei, uma doença que deixou ela careca e que um personagem tão importante pra trama teria morrido com essa doença, a Korra. Todo mundo sentiu no coração e eu, narrando, eu já tava começando a querer chorar ali. Eu nunca tinha abordado e eu acho que, tipo assim, falar isso é porque eu nem citei a palavra câncer, porque eu sei como é uma palavra forte. E por causa disso, por exemplo, o meu pai, ele não fala câncer, ele fala aquela doença. Então, você percebe o quão é uma palavra que bate lá dentro. E eu não precisei nem falar em nenhum momento ela dentro do RPG. Eu não falei, eu só falei que ela tava careca e que a Korra morreu da mesma doença. A Korra é um personagem super forte. Se não fosse ela mesma pra acabar com ela por dentro, nada teria acabado. E a Korra é um personagem super forte, então saber que alguém super forte perdeu pra uma doença deu um peso maior, porque ali era uma garotinha frágil. Então, isso pesou em todo mundo. E, cara, gente, isso foi tão forte, mas tão forte do que qualquer outro RPG, quando algum personagem, tanto do jogador morresse, quanto um personagem que eles gostavam morresse. E foi muito mais pesado do que, sei lá, do que aqueles personagens que sempre, ele levanta no céu e explode no ar, um ataque. Só falar de uma... Eu só introduzi uma doença e foi tão forte assim pra todo mundo. Então, formas de se conseguir a emoção em um RPG, às vezes é bem diferente do que a gente pensa. Não é uma morte super emocionante, um vilão super poderoso com uma trilha gritante ao fundo. Às vezes é apenas... A palavra que eu tava tentando procurar aí, que eu não encontrei, mas que só agora na edição eu pensei, é algo real. Algo realmente que pode acontecer no mundo real. Eu não vou mais me prolongar muito nesse vídeo, eu já acho que consegui passar a mensagem que eu queria passar, né? Que é sobre tanto associar essa formas diferentes de trazer no RPG, quanto abordar temas que são importantes para o nosso mundo e que normalmente passa despercebido naquela hora de pensar sobre um RPG.
Normalmente a gente não pensa em introduzir doenças em personagens. Normalmente a gente não pensa muito nessa questão de ter alguns personagens femininos e coisas do tipo. E não que seja uma regra, não que seja um obrigatório. Eu só tô falando que é uma coisa que eu gosto de fazer e que me fez chegar numa cena tão emocionante assim. Espero que esse vídeo também sirva para você pensar na questão de doação para pessoas com câncer e coisas do tipo, porque é algo que depois que eu vi realmente me pesou a ponto de pensar mais nessas causas e nessas lutas. Então, é isso, galera. Aqui quem falou com vocês foi o Lúcio, o seu narrador. E fui.